Já volto, tá, gente? Como que tá feito? Qual está filmando dentro de vocês? Não quero essa conta. Meu pressentimento tinha razão. Eu tô com uma lua, pode ser? Escolha zero. Tem esse aqui também. Nesse aqui, né? Então eu espero terminar. Eu vou jogar aqui, né? Aí vou falar pra você que ela jogou isso aqui. Isso tudo é isso. Tem fruta ficando. Esse aqui. Vocês gostaram? Eu quero